Olá, você está no programa Ponte. Temos no dia de hoje o nosso convidado, o professor da Universidade Federal de Alagoas, André Lage, e o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Ciência e Tecnologia, Silvio Bulhões. Silvio, seja muito bem-vindo ao programa Ponte. Muito obrigado, bom dia a todos que nos assistem. É uma grande satisfação poder estar aqui falando um pouco das ações do governo de Alagoas para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, discutindo com o professor André, apresentando o cenário do que tem ocorrido nesses últimos anos e as perspectivas para os próximos anos, que são animadoras aqui em Alagoas para a área de CTI. Silvio, quando a gente fala de ciência e tecnologia, como é que isso impacta na vida diretamente do alagoano? Alagoas é um estado pequeno territorialmente falando e que precisa dinamizar sua economia de alguma forma. Fugir um pouco do que é muito tradicional aqui, o setor sucroenergético, que é importante para a economia, mas que talvez, mesmo investindo em tecnologia, mesmo investindo na ampliação de sua produção, ainda fica aquém de promover a transformação que o Estado precisa. Nós faremos isso através de educação, através de ciência e tecnologia, permitindo que a população, nossos alunos, profissionais, estudantes possam crescer a partir daí. O mercado da tecnologia no mundo inteiro já não tem barreiras. A pandemia ajudou a acelerar esse processo, a derrubar essas fronteiras. Então permite que empresas ou profissionais daqui de Alagoas possam vender suas soluções ou sua força de trabalho para qualquer lugar do país ou do mundo. Através de uma formação profissional, através da academia lá na universidade, dos programas de pós-graduação, nós poderemos gerar mão de obra, gerar profissionais para atender essa demanda que vem crescendo no mundo como um todo, ou até exportar soluções desenvolvidas pela universidade ou pelas empresas alagoanas, atraindo capital externo para cá, de outros estados ou de outros países, e fazendo com que a economia alagoana, através dessa política de CTI, seja dinamizada. Secretário, a monocultura da cana-de-açúcar foi uma problemática para essa questão do avanço da tecnologia em Alagoas. A gente pode dizer que a gente viveu o século XXI, século XX, XXI, no século XIX, ainda na questão da monocultura da cana-de-açúcar. Isso atrapalhou a questão do desenvolvimento da economia de Alagoas? Não, eu não acredito. Eu acho que o setor sucroenergético ele desenvolve um papel importante para a economia do nosso estado. Ele tem uma parcela significativa do PIB. E hoje até o setor vem investindo também, através da tecnologia, da pesquisa, do agronegócio, com o envolvimento da universidade, com o envolvimento da Embrapa, na dinamização do setor. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao secretário, aproveitando da palavra educação que o senhor falou. O professor Gilson Volpato, ele fundou o Instituto Gilson Volpato para a Educação Científica. Palavras dele, ele prega que a educação científica vá do maternal ao doutorado. Então ele tem um plano, eu entendo isso como um plano até nacional, para poder trazer essa educação científica, a mentalidade científica e que, consequentemente, influencie as pessoas para que políticas públicas sejam pautadas na ciência. Quais seriam as ações, o Estado ele teria na sua pasta, ou pode ser em outras, ele teria alguma ação específica de trazer a ciência para o ensino médio? Certamente. Nós não podemos dissociar ciência e tecnologia de educação. São pautas complementares, inerentes, eu acho que até a mesma pauta. A educação ela vai desde a creche até os programas de pós-graduação, não necessariamente tratando ciência só a universidade. Alagoas ele tem avançado muito na pauta da educação, como eu falei. Um investimento maciço feito nesses últimos anos que permitiu que nós avançássemos muito, levássemos muito os nossos indicadores. Alagoas foi um dos estados que mais avançou no IDEB. Então nós formamos uma base sólida na educação básica, o maior programa de creches, de construção de creches, de oferta de vagas em creches no país está sendo implementado agora pelo governo de Alagoas para permitir que desde a primeira infância as crianças possam ter essa base sólida para que possam se desenvolver ainda mais na sequência de sua vida. Então, com a primeira infância sendo bem tratada, com a educação básica sendo bem tratada, permitirá que esses alunos possam ingressar no futuro no nível superior, nas universidades públicas ou privadas, de uma maneira bem mais sólida e em pé de igualdade, esse é o nosso sonho, com
as crianças, os estudantes da rede privada. Alagoas avançou muito nisso, uma série de programas, o programa Escola 10, professor mentor, esse é um grande vetor de desenvolvimento, empoderar os professores para que possam atrair os alunos para a ciência, para a pesquisa, para o desenvolvimento. Professor Mentor é um programa gigantesco que abarca acho que mais de 1.500 professores em todo o estado, uma centena, na verdade eu acho que milhares de alunos que participam do programa sendo mentorados por esses professores em programas de iniciação científica, em programas que permitam esse desenvolvimento já na rede pública, já no ensino médio da rede pública, que vai gerar a base necessária para que eles possam ingressar no ensino superior, no ensino técnico, de maneira mais sólida e preparando-os para o mercado de trabalho. A educação está atrelada a 100% da ciência e tecnologia. Talvez, na verdade, a ciência, tecnologia e inovação seja um braço da educação e não o contrário. Nós estamos integrados a toda a política de educação. E isso, certamente, com todo o apoio, com todo o investimento que tem sido feito pelo governo de Alagoas para a educação, o maior pacote de investimentos, na verdade, eu acho que de nossa história, que tem criado essa base sólida para que possamos hoje, professor André, chegar à universidade com muita força, seja as universidades estaduais, como a UNEAL e a UNCISAL, que vivem um momento extraordinário, como nunca se viveu aqui em nosso estado, com um nível de investimento também muito alto, ou seja, até nas universidades federais, como a UFAL e o Instituto Federal, que tem contado também com um apoio muito grande do governo do estado, criando um ambiente favorável, na verdade, desde a base, como eu falei, da primeira infância, que é um momento muito importante para a formação da base necessária para o desenvolvimento dessas crianças, seja no ensino médio ou até mesmo no ensino superior. Secretário, foi criado o Centro de Inovação, que fica lá no bairro do Jaraguá. Na prática, como ele funciona, como se dá, como a população, como o jovem pode ter acesso a esse centro? O Centro de Inovação é a nossa joia da coroa da ciência e tecnologia aqui em nosso estado. Um projeto bastante antigo, diga-se de passagem, um sonho do ecossistema de inovação aqui de Alagoas, que se tornou realidade nesses últimos meses. Esse projeto remonta ao ano, acho que 2005, 2006, quando o ecossistema demandava do poder público um espaço para que pudesse desenvolver ali suas atividades e que ele fosse, de fato, um vetor do desenvolvimento do ecossistema de inovação em nosso estado. A partir daí, uma série de ações foram tentando viabilizar esse espaço, viabilizar o empreendimento, os recursos necessários para construí-lo, e uma série de empecilhos acabaram não permitindo que isso ocorresse. A partir do ano ali de 2014, foi dada uma ordem de serviço, a obra iniciou muito lentamente e a partir do ano de 2015 ele de fato passou a ser construído. Em 2021 nós realizamos a entrega oficial do Centro de Inovação, um espaço que congrega ali empresas de base tecnológica, empresas da economia criativa, a universidade e uma série de parceiros, todos com o mesmo objetivo, de promover esse desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui no nosso estado, gerando oportunidades, seja para quem queira empreender ou seja para quem queira trabalhar no mercado de tecnologia aqui em Alagoas. Hoje nós já temos lá no centro 37 empresas instaladas que já geram diretamente cerca de 750 empregos de forma direta. Isso é um número muito significativo. Empresas muito heterogêneas, startups que desenvolvem e vendem suas próprias soluções, startups, fábricas de softwares, empresas que trabalham com infraestrutura de rede, de sistemas. A universidade está lá, o UFAL está lá com dois laboratórios, o Lacan e o ED, e diversos parceiros como o Senai, Sebrae, SESMAC, UNCISAL, UNEAL, IFAL, todos lá reunidos, fazendo essa mistura entre empresa privada, poder público, terceiro setor, fazendo essa mistura e vendo o que acontece de bom. Nós temos tido resultados muito positivos, isso é bastante importante frisar. A gente pode dizer que é um novo polo econômico em Alagoas? É um novo polo econômico. Esse setor é um setor que emprega muito, emprega, o professor sabe bem, com um nível salarial muito acima da média que Alagoas está acostumado e que tem uma demanda muito aquecida por profissionais qualificados.
O professor André, eu acho que tem esse dado até mais preciso que eu, mas o Brasil hoje forma em torno de 60, 70 mil profissionais da área de tecnologia e tem uma demanda de cerca de 400 mil profissionais por ano. Então nós estamos muito além. Tem um déficit, então, muito grande. Tem um déficit muito grande, nós estamos muito além de suprir essa demanda. Conversávamos um pouco antes do início dessa entrevista sobre a perda dos profissionais formados por essas empresas ou até mesmo pela universidade. Isso é um problema bom. Formamos os profissionais, eles iniciam um trabalho e saem para trabalhar para fora, algumas vezes até para fora do Brasil, ganhando 3, 4, 5 vezes mais do que recebiam aqui. Deixa um problema, mas é uma oportunidade que eles aproveitam, que mostra que o trabalho está sendo bem feito na formação desses profissionais e o que a gente precisa fazer, de fato, é massificar a formação de profissionais de qualidade para suprir essa demanda. Eu vou passar a bola para o professor e vou questionar. A universidade está pronta para fomentar essa formação desse grande número de profissionais na área? Olha, a universidade sempre esteve pronta. E, assim, eu sou uma pessoa muito crítica. Sempre a universidade não conseguiu cumprir essa demanda, mas por uma deficiência mais da sociedade de investimento na universidade. Então, se a gente parar para entender que, por exemplo, posso falar que já fui gestor da Universidade Federal de Alagoas, a gente é uma autarquia, então, que lida com N problemas, N áreas, da contratação dos animais que vão para o laboratório para fazer teste, até tratores que precisam, de repente, no plantio de alguma cultura. Então, para lidar com tudo isso, a gente tem uma máquina, é como se fosse um Estado lá dentro de um Estado. Tá? Então, o que é que acontece? Se você entender a quantidade de dinheiro que se coloca e o que sai dali, eu diria que a eficiência das universidades ainda é muito alta. Tá? Ainda mais que em épocas que a gente vive, com época de corte de financiamento. Então, respondendo sua pergunta diretamente, né, estamos preparados, sempre estivemos, a gente não consegue dar aquela vazão que a sociedade precisa realmente por falta de investimento. O que eu gostaria de pegar um pouco no gancho da fala do secretário, uma pergunta, eu agradeço, você já fez para ele, que eu gostaria de fazer parte dela. Esses 750 empregos gerados, era uma pergunta que eu queria fazer do impacto gerado, eu gostei desses dados que você trouxe. Do centro, a respeito do centro de inovação, a gente como sociedade, em 2005, 2006, nessa época, a gente tem o passo 0, que é vamos fazer. O passo 1, parabenizo até, né, por ter inaugurado o prédio, foi fazer infraestrutura física. Os passos, talvez, na minha opinião, sejam os desafios maiores daqui para frente, que é como é que vai manter esse ecossistema no sentido de estar injetando não só recursos, mantendo para que aquilo cresça. Em outras palavras, como é que a gente pode, como é que você acha que esse ecossistema pode ser fomentado para que ele cresça cada vez mais no ponto de vista de políticas públicas ou outras ações? Concordo plenamente, professor. O passo importante foi ter entregue o Centro de Inovação às empresas alagoanas e também à sociedade. Um passo muito importante. É até bom frisar que é um espaço aberto, talvez um dos poucos espaços abertos no Brasil como um todo, dos poucos centros de inovação que o Brasil tem, aberto 100% à sociedade. Nós temos o bloco empresarial para as empresas, para as universidades que lá estão instaladas e operam lá no centro o seu negócio. Nós temos também um espaço aberto de inovação para a sociedade alagoana como um todo. Qualquer pessoa que chegar lá, ela pode só fazer um simples cadastro e acessar o espaço com internet de qualidade, um espaço seguro, confortável, para trabalhar, estudar, fazer sua reunião, ser orientado pelo seu professor, receber uma aula à distância. É uma internet ultra veloz que permite o desenvolvimento do seu trabalho. Além disso, temos também um coworking. Para qualquer pessoa também, alagoana, ou qualquer pessoa chegar lá e trabalhar em estações de trabalho também muito confortáveis e seguras. De segunda a sexta, qual horário, secretário? De domingo a domingo, 24 horas por dia, basta estar cadastrado. Fazemos o cadastro até 7 horas da noite, mais ou menos. A partir dali, ela pode de 7 por 7 por 24. Então, é um espaço aberto para qualquer pessoa, qualquer empresa trabalhar. Mas esse é um primeiro passo, como o professor André bem colocou. Temos a certeza que precisa muito ser feito para que o ecossistema daqui avance como avançou em outros estados, por exemplo. A gente compara muito Alagoas com Pernambuco, o nosso polo tecnológico, o Centro de Inovação, com o Porto Digital.
a gente está em estágios muito diferentes, iniciando aqui, lá já está avançando muito, quebraram muita cara muitas vezes desde o início lá para acertar agora e está evoluindo como estão, com grandes empresas lá alocadas e fluindo com um nível de geração de empregos também muito alto. A gente está aqui num estágio um pouco atrás ainda, iniciando esse processo. Isso vai ocorrer através da concretização desses investimentos. O Centro de Inovação vai ser o vetor disso, mas há também toda uma política de incentivo ao setor por trás do prédio. Não é só o esqueleto em si, nós estamos também construindo a alma do ecossistema de inovação, não só a SECT, é verdade, mas todos os parceiros. Pouco antes da inauguração do Centro de Inovação, o SEBRAE inaugurou o SEBRAE Lab, lá perto também, o SENAI, a Federação das Indústrias, inaugurou o SENAI Hub. Então o ecossistema tem se fortalecido em Alagoas e vive um momento muito aquecido. Uma série de ações, uma série de projetos que permitem o alagoano empreender através da tecnologia. O Centro de Inovação, de fato, vai ser um hub, e é o maior hub de inovação do Estado, mas um hub, de fato, recebendo a demanda e emanando para fora, gerando esse sentimento, esse movimento. Nós temos uma série de ações para manter esse aquecido e promover esse desenvolvimento, sejam ações de apoio ao empreendedorismo, seja ações de qualificação técnica, para quem quer empreender ou para quem quer trabalhar no ecossistema, ou para alguma empresa de base que compõe o ecossistema de inovação. Ações que vão desde os programas de ideação, muito comuns na trilha do empreendedorismo, que permitem você transformar a sua ideia, formatá-la e ir lapidando para transformar ela em um negócio, até uma aceleradora de empresas, a única aceleradora de empresas aqui em Alagoas. Finalizamos inclusive a primeira rodada essa semana, que vai permitir você já estar tracionando as suas vendas ou internacionalizando seus negócios, aumentando seu market share. O importante é criar essas condições, seja através do programa GDH, nosso programa de ideação, sua vertente de serviços mais genérico, sua vertente voltada à inovação na indústria, em parceria com o Senai, ou seja até, como eu falei, nesse programa de aceleração, com algumas ações intermediárias de pré-incubação ou de mentorias para permitir que o alagoano universitário, o aluno da escola pública possa ter essa ideia e transformá-la em um negócio e trilhar todo esse processo, toda essa trilha do empreendedorismo com apoio e suporte do poder público para que ele possa concretizar a sua ideia em um negócio e, dali por diante, deslanchar a sua carreira, a sua vida. Na prática, a gente pode dizer que o empreendedor que não investir em tecnologia nos próximos anos, ele vai ficar para trás no mercado? Certamente. É um mercado que vem se transformando como um todo, seja para qualquer área. A questão da tecnologia, com o avanço do 5G, já se fala no 6G, isso é inerente a qualquer negócio, é inerente a qualquer segmento, isso vai acontecer inevitavelmente. Nós não temos nem como lutar contra, seja para a formação de profissionais, em qualquer área que seja também. A linguagem de programação vai ser uma demanda, um requisito, como foi as pessoas saberem inglês no passado. Era um diferencial, passou a ser obrigação. Hoje quem programa, ou quem entende basicamente de linguagem de programação, tem um diferencial, seja para, de fato, trabalhar na área, ou seja para auxiliar quem trabalha. No futuro muito próximo, seja um médico, seja um advogado, um engenheiro, arquiteto, qualquer das áreas vai ter que entender de programação, até para acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho, seja na área que for. Cito um exemplo, já ocorre, professor, cirurgias por robótica, operadas por inteligência artificial, mas o médico precisa entender como isso ocorre para poder programar a máquina, para entender de determinados desvios. Então, vai precisar estudar medicina, vai precisar ser um operador de direitos, se formar em advocacia, mas em algumas cadeiras ali vão ter também que entender maciçamente de linguagens de programação. Nesse gancho, desculpa interromper, nesse gancho do empreendedorismo, para aproveitar essa fala do empreendedorismo, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, da inovação à sua provocação, que eu concordo plenamente, né, para você empreender sem inovação, eu acho que o ciclo não fecha, a gente tem que inovar, né, faz parte até da cadeia do empreendedorismo. E a minha pergunta é o seguinte, como é que a gente pode acelerar, eu vi que o senhor falou da aceleração de empresas, aceleradora de empresas. Como é que a gente pode acelerar e fomentar a criação de startups? Tá? Em que contexto? Eu não estou desdizendo os números que você trouxe, eu estou trazendo a problemática
do Estado e do país, que a gente vê um contexto de desindustrialização do país. Tá? A gente viu, por exemplo, nos picos da pandemia, a gente importando insumo oriundo do plástico, a gente tem capacidade de produzir. Então, num cenário desse, decadente, industrialmente falando, de desindustrialização de décadas, como é que a gente pode, de uma forma pragmática, com os recursos limitados, que é o que a gente tem feito na universidade, a gente tem sido muito criativo na universidade, com os recursos limitados, com as limitações todas, a gente tem feito um trabalho de excelência. Como é que o Estado pode, o Estado como um todo, pode ficar à vontade para entrar em outras esferas, por favor, como é que ele pode fomentar a criação e aceleração de startups? E por que não, já finalizando a minha pergunta, por que não através de um programa que permita também a incubação de startups dentro de empresas, não somente na universidades, não estou excluindo a universidade, eu estou dizendo que também pode ter sido um programa em paralelo, com parceria, claro, da universidade. Essa ideia não é minha, para dar os devidos créditos, é do professor Glaucio Bezerra, professor da UFRN. O que é que você acha dessa ideia ou como isso poderia ser feito? Secretário, eu peço licença um minutinho, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já com esse questionamento do professor André Lages. A gente volta já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, você está no programa Ponte. A gente tem hoje no nosso programa o professor André Lages, da Universidade Federal de Alagoas, e o nosso entrevistado é o secretário de Tecnologia aqui do Estado de Alagoas, Silvio Bulhões. Novamente, seja muito bem-vindo, secretário Silvio. Obrigado, João. E a gente deixou o último bloco, um questionamento do professor André. Pode retomar, professor, por favor. Na área no empreendedorismo, não é? Eu gostaria de saber como você propõe criar e acelerar startups, sabendo que o nosso contexto nacional é de desindustrialização. Por exemplo, na pandemia, a gente que tem uma cadeia produtiva de petróleo, especificamente derivados de petróleo e de plástico, a gente tem uma cadeia relativamente boa e a gente teve que importar muitos insumos que a gente conseguiria fazer aqui. Então, nesse contexto, ampliando agora e indo para um contexto mais tecnológico, que aí o cenário fica pior, que a gente tem que importar quase todos os eletrônicos que a gente utiliza. Como é que uma política de Estado poderia se dar para suprir esse desafio de criar e acelerar startups nesse cenário de desindustrialização? Eu acho que a política pública, muito boa a pergunta, por sinal. O poder público ele é indutor do desenvolvimento. Ele tem que criar políticas públicas que permitam o empreendedor levar à frente as suas ideias, os seus negócios. Aqui em Alagoas nós estamos trabalhando, além de toda política de incentivo industrial conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para atração de indústrias, atração de novos negócios. Isso é muito importante porque alimenta o PIB do Estado, gera riqueza para os investimentos que são necessários para o desenvolvimento de qualquer que seja a política pública, inclusive a de inovação. E para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, para o surgimento de startups, para que elas nasçam e permaneçam e tenham todo o seu crescimento, porque é um setor que, entre o nascimento e a consolidação, ele leva muito tempo e permite que muitas se percam pelo caminho. Então, se tivermos uma política pública assertiva e focada nesse desenvolvimento, o grau de sucesso
dos empreendedores eles se tornam maiores. Eu acho que a condução desse processo, a política pública em si, dar suporte, criar as condições necessárias para esse desenvolvimento é o segredo do sucesso. Esses programas que estamos conduzindo na SECT, com todos os parceiros que nos dão suporte, como a FAPEAL, como o SEBRAE, como o SENAI, por exemplo, eles permitem que os empreendedores alagoanos, João, possam sonhar em crescer através dos seus negócios, através das suas ideias, sejam elas de base tecnológica ou seja elas que usem a tecnologia para resolver determinadas soluções, determinados problemas. Programas que permeiem toda a trilha, desde o apoio à ideação, construir essa ideia de forma que torne ela possível se concretizar em um negócio, até de fato passar por esse processo de incubação que teve um quê nessa pergunta. Estamos reformulando alguns programas para também ofertar, além da universidade, ou talvez ter a universidade como parceira nesse processo de incubação dessas startups que vão sair desses programas de ideação, para nesse período incubatório elas possam, de fato, tornar os seus negócios mais sólidos e acessar o mercado de forma mais competitiva, com uma metodologia mais rápida, mais ágil também. As incubadoras que operam aqui em Alagoas, ela tem uma dinâmica até mais lenta, muito longa, que nesse período, nesse mercado da tecnologia, 1 ano, 2 anos se torna um período, um gap de tempo muito longo. Nessa seara da incubação de empresas, o professor Glaucio Bezerra, da Federal do Rio Grande do Norte, ele tem um projeto, uma ideia muito interessante que é de incubação de startups nas empresas. Então, assim, não é necessariamente excludente, a incubação nas universidades, em outras instituições de pesquisa, ensino e desenvolvimento tecnológico, seria a ideia de criar startups nas empresas. Qual a motivação dessa ideia? É que o problema do mercado, que é uma das grandes falhas, causa de mortalidade de startup, é que os empreendedores se apaixonam pelos produtos, pelas ideias, mas eles não se preocupam muito se aquilo é vendável. Às vezes o produto chega muito cedo ao mercado e o mercado não tem como, né, não está precisando necessariamente daquilo. Então as empresas... Resolver um problema que não existe. Agora vezes. Que pode existir na frente, mas perdeu o time, ou avançou-se no time. A questão, sendo direto, mais pragmático a pergunta, um projeto desse, uma ideia, uma política pública de incubação nas empresas, seria interessante, no seu ponto de vista, dada a sua experiência de gestão no estado de Alagoas, uma vez que, em tese, essas empresas são quem mais sabe o que é que o mercado está precisando agora para vender. Respondo em 2 partes. Certamente é uma alternativa muito viável. Por quê? Os empresários que já estão no setor há muito tempo conhecem das dores, sabem o que sofreram, sabem os percalços que passaram até se consolidarem nesse segmento. Isso é bastante interessante. E acreditamos seriamente nisso, tanto que em nossos programas de qualificação técnica já estamos qualificando as pessoas trabalhando nas empresas e não levando para a sala de aula diretamente, passando por todo aquele período de teoria para depois incluí-lo na prática. Já estamos fazendo isso em paralelo. Cito como exemplo depois o programa Oxitec, mas para responder essa pergunta isso é bastante interessante. Tanto que em nossos programas de apoio ao empreendedorismo sempre trazemos ou para mentorar, ou para capacitar, ou para contar a sua experiência, profissionais daqui de Alagoas e de fora do estado que repassem essa experiência de todo o seu processo de crescimento e consolidação para quem está iniciando. Cito como exemplo, por exemplo, o Ronaldo Tenório, CEO da Handytalk, talvez a maior startup de sucesso aqui em Alagoas, a mais sólida, com o maior valor de mercado e até de tempo também. Paulo Tenório, CEO da Tracto, sempre está em nossos programas ou palestrando ou mentorando os participantes e uma série de outros profissionais. Trazemos também no nosso arcabouço de parceiros a Fundação CERT, uma fundação que tem uma referência muito grande no ecossistema de inovação no Brasil como um todo, uma fundação de Santa Catarina, e que traz também para participar e capacitar os participantes dos nossos programas, pessoas de mercado do Brasil inteiro que trazem um know-how muito grande em diferentes áreas. Isso o poder público, como eu falei, professor, ele é um indutor do desenvolvimento e faz isso através da política pública. E é assim que nós estamos trabalhando com todos esses projetos que vão dar o suporte para quem em diferentes estágios ou está começando ou já tem o seu negócio e precisa se desenvolver mais, ou para quem já está vendendo e precisa dar aquele passo a mais em busca do mercado, em busca de investidores.
E, além disso, já estamos estruturando novas ideias de novos projetos, onde o Estado passa a ofertar outras oportunidades para quem já está no setor, inclusive até do Estado criar um fundo de Venture Capital de capital de risco, o Estado ser sócio das startups aqui alagoanas, para que elas tenham um acesso a um recurso de forma mais ágil e rápida e que possam, assim, se desenvolver. Seria via Desenvolve, secretário? A gente tem uma empresa no Estado que chama Alagoas Ativos. Essa empresa ela permite que o Estado tenha participação em empresas privadas, ela atua também na concessão e privatização que o Estado pretenda fazer. Já fez do Matadouro lá no município de Viçosa, participou ativamente da concessão do serviço de saneamento, está trabalhando também na concessão do aeroporto lá de Maragogi. Então a gente já está estruturando isso para que essa empresa possa também ser sócia das startups alagoanas, em diferentes estágios de maturação, seja para quem está iniciando ou seja para quem já está consolidado e com esse aporte da participação societária do Estado permita que ela avance ainda mais para o Brasil ou para o mundo. Esse Venture Capital que você está falando do Estado, eu achei uma ideia espetacular. A minha grande curiosidade é de onde o Estado planeja trazer recursos para conseguir botar essa ideia para frente. Felizmente, talvez nas últimas décadas a gente não poderia falar isso como podemos falar hoje. Hoje o Estado de Alagoas tem recursos para investir nas diferentes áreas. Todo o trabalho que foi feito pela equipe econômica na última gestão do governador Renan Filho e também agora na gestão do governador Paulo Dantas tem permitido que o Estado tenha recursos próprios para poder fazer esse tipo de investimento. Então, o financeiro não será o problema para que isso seja feito. Tanto que o Centro de Inovação, que até agora já custou cerca de 20 milhões com a construção e a implementação de melhorias para melhor receber a sociedade, foram todos financiados com recursos próprios. Alagoas tem investido muito em ciência, tecnologia e inovação. Nos últimos anos, por exemplo, posso citar como exemplo, professor, o último ranking da Federação de Competitividade, que foi publicado pela Federação da Indústria do Estado do Ceará, posicionou Alagoas como o segundo estado do Nordeste que mais investe em recursos próprios em ciência, tecnologia e inovação. E somos também o sexto do país pelo mesmo ranking. Então isso já demonstra, inclusive, como vínhamos conversando, através da FAPEA, o Estado tem sido o grande financiador da academia e da pesquisa científica dos programas de pós-graduação aqui em Alagoas, nas universidades estaduais ou nas federais, suprindo muito da retração dos investimentos da CAPES, do CNPq e da FINEP, por conta da política que vem sendo exercida pelo governo federal. Pegando esse gancho, secretário, qual o paralelo que o senhor faz sobre a questão dos investimentos na ciência em relação ao governo de Alagoas e ao governo federal? Como é que você pode traçar esse paralelo no dia de hoje? Bem, hoje, sendo bastante direto e claro, Alagoas vai por um caminho, o governo federal vai por outro. A gente tem investido cada vez mais na academia, na formação profissional, em pesquisa, em programas de pós-graduação, respeitando e valorizando a ciência de fato, seguindo o que a ciência determina. O professor citou o período da pandemia, isso ficou muito claro aqui, todo o comitê científico que apoiava a tomada de decisões, e isso se comprova na valorização desses investimentos, e não somos nós que estamos dizendo, os rankings de competitividade que vêm sendo divulgados demonstram isso. O governo federal tem ido por outro caminho, cortando, contingenciando, retraindo o orçamento, tirando recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, cortando bilhões e bilhões ou remanejando para outras áreas que não tenham uso tão nobre, como tirar dinheiro de pesquisador, de pesquisas que vão promover o desenvolvimento do país para comprar caminhão para o Exército, para renovar a frota do Exército. É importante, mas há outras fontes de financiamento. Nós não podemos tirar dinheiro da academia, das universidades, da produção científica para financiar outras coisas, outros usos não tão nobres. Não há, João, países, economias fortes, não há economia em desenvolvimento que não seja através de uma comunidade científica forte. Economias como Estados Unidos, como Israel, como China, economias de nível mundial, todas têm um investimento maciço em ciência, tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Isso gera um desenvolvimento econômico, isso gera um desenvolvimento social. Tirar recursos disso é andar para trás. Nesse paralelo, fazendo uma comparação Alagoas e governo federal, nós estamos em campos totalmente diferentes.
Aqui nós valorizamos e investimos. Lá estão retraindo e tirando dinheiro da ciência. Aproveitando esse gancho, professor André Lage, como você que está na ponta da lança lá na Universidade Federal, sente isso aí no dia a dia? Uma resposta direta é corte de bolsa, por exemplo. Quando um recurso ele é tirado de um orçamento para ir para outro, com relação a prioridades de governo, por exemplo, as bolsas são, acho que o que mais sofreu na ponta foram as bolsas. A gente tem que entender o seguinte, tivemos um acidente na nossa base, lançamento de foguete no Brasil, não me lembro se tem 20 anos, faleceram vários pesquisadores. Para a gente conseguir formar aquelas pessoas, demora uns 10, 20 anos. Tá? A história da Embraer, ela veio de um projeto de Estado para poder construir o ITA, para depois vir a Embraer. 15 anos, a gente estava formando gente para conseguir fazer uma empresa pública. É um trabalho a longo prazo. A longo prazo. E as pessoas não entendem, a gente tem que explicar isso para o público leigo, que é o seguinte, não é assim, a gente coloca R$1 na ciência e tecnologia e vai retornar outro R$1. Não, a gente vai colocar R$100, arriscando para retornar 5. Mas quando esses 5 começar a retornar, a gente está com uma base tecnológica para que várias empresas nasçam e isso gere riqueza para a sociedade. Não existe mágica. Os Estados Unidos se tornaram o país que é em relação à inovação por causa disso. No que o secretário falou, o PIB de país que leva a sério ciência e tecnologia, o investimento de porcentagem do PIB é de 3% a 4%. Aqui, acho que a gente não chega nem a 1%. Então, a gente não leva a sério o investimento. Então, a gente já não vem historicamente, culturalmente, entre vários governos, aumentando essa taxa. Aí chega num cenário em que as bolsas são cortadas, o que é que vai acontecer a médio e longo prazo? Das duas, uma. Ou o jovem, os nossos talentos, temos muitos talentos, inclusive aqui em Alagoas, ou eles não vão se interessar para fazer uma pesquisa na universidade, ou vão fazer em outro lugar, e a gente perde dos dois lados. Então, eu tenho uma pergunta para o secretário nesse quesito, que é o seguinte, se na esfera federal os recursos continuarem nas próximas décadas caindo, sendo cortados nessa seara, eu só vejo uma saída são os estados entenderem que a gente tem que fazer o caminho inverso e investir mais. Você acha, secretário, que isso é viável, que a gente vai ter dinheiro para contrapor da balança, sabendo que historicamente era o governo federal que investia mais, tem mais dinheiro para investir em ciência e tecnologia? Nós já estamos fazendo, professor. Isso não é algo que a gente vai prometer que vai acontecer nos próximos anos. Já está acontecendo agora. A Alagoas tem investido muito mais recursos do que historicamente ocorreu e tem, de fato, feito esse contraponto com a CAPES, com o CNPq, com o AFINEP, que são órgãos, instituições ligadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que têm sofrido com essa política de cortes e contingenciamentos pautadas pelo governo federal. Nós já estamos ampliamos demasiadamente o número de bolsas para mestrado, para doutorado, para iniciação científica, bolsas para alunos do ensino médio poderem já se ambientar com aclimatarem com a comunidade científica e a partir daí terem uma facilidade maior de ingressarem no ensino superior e inclusive se tornarem pesquisadores de sucesso. Nós já estamos fazendo isso, ampliamos inclusive ano passado, no início desse ano, em 25% o valor das bolsas, um valor muito defasado das bolsas de mestrado e doutorado que não eram reajustadas acho que desde 2009, salvo engano, há mais de uma década. O governo de Alagoas é um dos poucos do país que já reajustou esse valor em 25% das bolsas de mestrado e doutorado. Então, o Estado paga a bolsa mais alta que o governo federal hoje, nessa seara? Sim. Pô, isso é bom saber, porque São Paulo é um estado que historicamente sempre pagou bolsas mais altas. Então, acho que a gente está num bom caminho nesse sentido. Sim, São Paulo tem uma economia, é um país à parte praticamente, então investe bastante também lá na FAP. Tem um recurso praticamente, acho que 2 bilhões de reais, é incomparável com qualquer outro estado do país, mas nós temos avançado muito, inclusive nesse cenário. Então, como eu digo, professor, nós não vamos aqui prometer que nos próximos anos vamos fazer isso, nós já estamos fazendo. Posso citar até como exemplo, o governo de Alagoas está conveniou e está financiando a construção de 3 campos do Instituto Federal aqui em Alagoas. Então, recursos do governo do estado construindo campos de uma universidade federal. Isso nunca aconteceu no país como um todo, isso eu garanto. Então, é algo que demonstra a seriedade com que o governo de Alagoas trata a educação, seja ela do nível básico, seja ela superior. Então, é quase chover para cima, levar dinheiro do estado para a União, porque a União não está fazendo.
E havia essa necessidade do Instituto Federal, como há necessidade da UFAL de melhorias, e muitas conversas já têm sido feitas para esse aporte de recursos lá também, como há esse novo momento das universidades estaduais, com concursos, com valorização dos professores, aumento de carga horária, com uma série de investimentos que permitam que eles possam ofertar um melhor serviço, formar melhores profissionais que vão atender a demanda de Alagoas. Se saírem para melhores oportunidades, ótimo, mas que vão atender também a nossa demanda. Alagoas, com esse crescimento econômico que nós já estamos vivenciando nesses últimos anos e nos preparando para avançar mais ainda nos próximos, nós vamos demandar mão de obra qualificada. Eu até aproveito a oportunidade, se não foi questionado, fugiu um pouco do tema, para falar um pouco do nosso programa de qualificação técnica, do programa Oxitec, que visa formar profissionais para a área de tecnologia, suprir um pouco dessa demanda do mercado tão aquecido e que não só a universidade vai dar conta. Você perguntou ao professor, mas a universidade está preparada para isso? Está, a universidade cumpre o seu papel, mas só ela não vai atender toda essa demanda. Então o Estado está atuando nisso através do programa Oxitec, que já capacitou mais de 3 mil pessoas em todo o Estado, através de uma plataforma digital, através de laboratórios no interior. Quais áreas? E aqui na capital. Em programação e desenvolvimento. Estamos até implementando novas melhorias à plataforma para que tenham também cursos ofertados em apoio ao empreendedorismo, em marketing, marketing digital. Mas o foco da plataforma hoje é programação e desenvolvimento em várias linguagens, desde as mais básicas até as mais aprofundadas. Uma plataforma digital, se eu puder até divulgar, para quem tiver interesse. Fique à vontade, secretário. Vai lá no oxitec.al.gov.br, faz o seu cadastro e vai encontrar lá cerca de 200 cursos, videoaulas disponíveis, gratuitos, 100% gratuitos, em 18 trilhas de conhecimento. Vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul, que aconteceu com a Coreia do Sul, ou do Japão antes da Coreia do Sul, né, que saiu de índices baixos de desenvolvimento tecnológico e investiu e chegou lá em cima. Então, como é que a gente faz essa ponte daqui, da produção do conhecimento científico e tecnológico, para a gente chegar lá na outra ponta e ter um produto, não é? Tem uma cadeia. A gente tem que entender, até para explicar para as pessoas que não são da área, que é o seguinte: não há uma mágica que a gente faz um algoritmo e nasce um produto maravilhoso, tipo um smartphone do século XXI. Há toda uma agenda de instituições públicas e privadas que precisam ser provocadas e colocado tudo em alinhamento. Então depende muito mais de pessoas. Então você vai ter, por exemplo, de uma indústria, de quem tem o dinheiro para financiar, uma empresa que trabalhou, por exemplo, com petróleo a vida inteira, e você vai convencer como um ator público ou um ator privado, você vai convencer que ela agora tem que colocar milhões em uma área que ela nunca atuou. E é assim que as holdings nascem e a gente consegue alavancar o setor, tirando dinheiro de onde está sobrando, né? Sobrando, não vou dizer sobrando, mas assim, onde a gente ganha muito dinheiro no Estado e trazendo para as outras áreas. Eu acho que não tem mágica, tem que ser por aí. E a gente tem muito exemplo do país. Por exemplo, a gente tem um setor agrícola que a gente exporta grãos, a gente tem uma produção espetacular. O que é que a gente pode fazer com o agronegócio? Convencer o agronegócio que eles podem ganhar mais dinheiro ainda investindo em tecnologia. Por que não fazer o trator aqui? Por que não tese de mestrado e doutorado com algoritmos que o trator vão passear melhor, com imagens de satélite, para que todo mundo ganhe? E dizer para o empresário, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Agora, como é que a gente faz para convencer esses atores todos? Acho que esse é o grande desafio. Secretário Silvio Bulhões, quero agradecer a participação do senhor no programa Ponte, quero também agradecer a presença do professor Dr. André Lage aqui no programa Ponte, um tema muito bacana para a gente discutir, e quero deixar o espaço aberto para numa próxima oportunidade a gente esteja aqui junto debatendo outros temas da ciência e tecnologia. Você esteve no programa Ponte, até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store
e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.